Glória a Jesus. Graças a Deus, mais uma vez, nós estamos na casa do Senhor, aqui na congregação Shekinah, para transmitir aos irmãos e a todos que nos assistem o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor e também o nosso culto de ensinamento. Hoje tem uma palavra de ensinamento ao teu coração e desde já nós pedimos os irmãos a convidar outros irmãos, outras pessoas para nos assistir nesta noite. Então você lança aí o link, tá certo? Para outras pessoas, convidando estas pessoas a nos assistir, para que elas também possam ser abençoadas com a palavra de Deus. Com certeza a bênção de Deus está sobre nós, a bênção do Senhor está sobre a tua vida, mais uma vez. E nesta noite, a graça de Deus há de se manifestar na minha e na tua vida. Pega a tua Bíblia Sagrada, pega a harpa cristã, faça aí da tua casa, do teu lar, um momento de adoração ao Senhor. Eu quero fazer uma oração pela tua vida, para que a gente possa começar o nosso culto nesta noite, em nome de Jesus. Ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Te agradecemos por esse dia abençoado, maravilhoso. Te agradecemos pelos livramentos que tu tens nos concedido. Te agradecemos, ó Deus, pela vida. Te agradecemos porque tu é o nosso escudo, a nossa força. Tu é aquele, Senhor, que nos guarda. E desde já eu te peço por os meus irmãos, por aqueles que estão em casa, por aqueles que estão no hospital, por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão precisando de um milagre, Senhor. Abençoa suas vidas, repreende as enfermidades, arranca essas dores, dá vitória ao teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir agora 2 hinos da harpa cristã, cantado pelo conjunto Asaf, em nome de Jesus, e você na sua casa também louve a Deus conosco. Aleluia. Ministério Asaf, está na igreja com a paz do Senhor. Hino da harpa cristã 243. Nós abrimos esse culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isto. Gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces para ouvir o que nos for dado. Ó, nos manda tua palavra pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxugas também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida pra tua igreja. Oh, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em
moribundos, abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como aves no seu ninho, tem seus filhos bem abrigados. 305. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, no servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também. Ele estende a sua mão sobre nós ali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz.
5. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelo céu, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, e jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha
Louvado seja Deus. Vamos à palavra de Deus. Os irmãos que estão em casa, eu lhe convido a fazer uma leitura bíblica da palavra de Deus no livro do Gênesis. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 28. Gênesis, capítulo de número 28, versículo de número 10. Nós iremos ler até o versículo de número 13. Louvado seja Deus. Versículo de número 10 em diante. Diz assim a palavra de Deus. E partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar para dormir. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Graças a Deus. Palavra maravilhosa, palavra poderosa. Deus já fala conosco nesses textos. Deus já fala com você nestas palavras. Com certeza Deus vai te abençoar mais ainda nesta noite, para a glória de Deus. Quero orar agradecendo ao Senhor por esta palavra, e logo mais o conjunto Azaf vai cantar mais um hino de louvor a Deus, e depois estaremos transmitindo a palavra de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta rica e gloriosa palavra, porque ela tem falado, meu Deus, profundamente aos nossos corações. Tu é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, Tu é o Deus de Jacó, Tu é o Deus da igreja do século 21, Senhor. Sê conosco mais uma vez, ó Pai, e abre o nosso entendimento para compreendermos as sagradas escrituras, em nome de Jesus. Amém? Louvemos a Deus mais uma vez com o hino, e daqui a pouco vamos ouvir a palavra de Deus. Que nunca me
Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, eu conto contigo. Caio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo
Graças a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Mas, primeiramente, eu quero externar aos irmãos a minha alegria, o meu prazer de estarmos na presença do Todo-Poderoso. Isso é um privilégio que nós temos e eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus pela tua vida, você que nos assiste mais uma vez, inclusive aqueles irmãos que sempre estão nos acompanhando aí nas terças, nas quintas e aos domingos pela manhã também. Que Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Nós estamos ainda em oração, orando ao Senhor, apresentando a Deus todas as pessoas que nos pedem oração e as que não nos pedem oração. E os nossos pedidos é o nosso desejo, que todos sejam abençoados, que todos tenham o privilégio de receber de Deus a provisão divina. E se nessa noite você que nos assiste, você crer nesta palavra, você crê no Cristo que morreu e ressuscitou por causa de você, então você vai sair também abençoado. Você vai receber a bênção de Deus aí no teu lar, na tua família, para a glória de Deus. Nós iremos pedir aos irmãos que abram sua Bíblia, você que está na sua residência, né? Abra sua Bíblia no livro que nós lemos aqui, fizemos a leitura oficial, que é Gênesis capítulo de número 28, né? Glória a Deus. Se você não possui uma Bíblia, não se preocupe. Deus não vai deixar de falar com você por isso. Hoje nós iremos falar sobre Jacó, as 3 fases da vida de Jacó. Quem foi Jacó? Quem foi essa figura ilustre do Antigo Testamento? Jacó é um dos personagens bíblicos mais famosos que existe. É um personagem que é reverenciado pela comunidade hebraica, é muito bem falado pelos evangélicos, mas falar de Jacó não é só falar de um homem famoso, um homem que deixou um legado, uma história. Falar de Jacó não é falar de um homem que era perfeito, mas é falar de um homem que buscou a perfeição, que buscou o conserto e que alcançou o seu objetivo. Jacó, assim como Abraão e assim como Isaac, ele foi imperfeito em suas ações, mas que começou mal, mas terminou bem. Jacó foi uma figura da qual Deus escolheu para cumprir a sua promessa feita em Abraão, estendida a Isaac e que viria se cumprir em Jacó. Não cabe aqui nós questionarmos por que Deus escolheu Jacó e não escolheu o seu irmão Esaú. Deus sabe do futuro, Deus sabe do passado, Deus sabe do presente, Deus sabe de todas as coisas e nós não sabemos de nada. Mas Jacó, filho de Isaac, ele não trouxe esse nome em vão. Nós sabemos que Isaac, ele, como detentor também da promessa de Deus, que vinha sobre Abraão e agora sobre você, ele precisaria gerar um filho, para que essa promessa se estendesse ao seu filho, para que a promessa de Deus viesse a se cumprir no futuro. Deus abriu a madre da sua esposa e ela gerou. E ela não gerou um filho, ela gerou 2 filhos. Eram gêmeos, Esaú e Jacó. E nós sabemos que naqueles dias, quando um filho nascia, geralmente o nome era dado, atribuído a alguma coisa que viesse a acontecer no contexto da vida daquela criança. Quando Esaú veio primeiro, ele veio todo peludo, cheio de cabelo pelo seu corpo, logo o chamaram de Esaú. Esaú significa aquele que é peludo. E de repente, quando Jacó vai saindo, o segundo filho vai saindo, ele vem agarrado no pé do seu irmão Esaú. Logo aquelas pessoas entenderam que o segundo filho
já vinha trapaceando. Logo o chamaram de Jacó. Daí definimos Jacó como aquele que é usurpador, aquele que é enganador, aquele que é traiçoeiro, aquele que é desonesto, aquele que é injusto, aquele que está pronto a colocar alguém para trás dele, em benefício próprio. E a figura de Jacó, nós conseguimos compreender através das páginas do Antigo Testamento, que ele sofreu algumas influências. Ele sofreu influência da sua mãe. A sua mãe não foi muito feliz com a criação de Jacó, apesar de que o seu pai Isaac também exerceu uma influência sobre o mais velho Esaú. Segundo podemos entender, Isaac tinha uma preferência para o Esaú, e a esposa de Isaac tinha uma preferência para o Jacó. E podemos assim dividir a vida de Jacó em 3 fases. A fase que ele passou na casa de seu pai, a fase quando ele passou na casa do seu tio, e a fase quando ele sai da casa do seu tio. Esses 3 momentos da vida de Jacó vão marcar a sua pessoa. E através das 3 fases da vida de Jacó, nós podemos tirar grandes lições para as nossas vidas. E nós iremos ver aqui que Jacó, quando ele esteve na casa de seu pai, primeiro, ele se aproveitou da fraqueza do seu irmão Esaú e comprou a primogenitura dele. Gênesis capítulo 25, versículo de número 30 e versículo de número 31, Esaú vai chegar esfomeado, o homem cheio de fome. E Jacó, astutamente, vai se aproveitar daquela fraqueza do seu irmão e vai lhe fazer uma proposta indecente. E a proposta é que ele vendesse a sua primogenitura por causa de comida. Assim, ele consegue enganar o seu irmão. Esse tipo de fraqueza é comum acontecer. Nós sabemos que o ser humano ele tem as suas fraquezas. E dependendo da situação, dependendo do contexto que você esteja vivendo aí de fraqueza, ou numa situação difícil, você não pensa muito, você não raciocina bem, e você poderá ser enrolado por alguém. Então, Esaú, ele passa pelo momento difícil da sua vida, aquele momento em que ele coloca em risco, aquilo que era de maior benefício para a vida do filho mais velho, que era a herança de tudo. E ele simplesmente, ele troca essa herança por causa de um prato de comida. E nós não estamos falando de pessoas que não conheciam a Deus, nós não estamos falando de pessoas que não tinham entendimento de Deus. Tanto Jacó como Esaú eram crentes, eram filhos de crentes, conheciam a tradição que dizia que Deus havia se manifestado a Abraão, a Isaac, e eles conheciam toda a história de Deus que estava já na sua família há algumas dezenas de anos. Então, ali está uma família crente. E nós sabemos que até os dias de hoje acontece de que algum irmão se aproveita da fragilidade de outro irmão para o enganar, para se aproveitar e tomar algo que aquela pessoa tem para benefício próprio. Esse foi o primeiro erro de Jacó. O segundo erro de Jacó na casa de seu pai foi enganar o seu próprio pai, se passando pelo seu irmão. Gênesis capítulo 27, versículo 34 e 35, vai nos trazer essa informação. E ele vai ser ajudado pela sua própria mãe. Então nós vamos ver aí um incentivo da própria mãe ao erro do seu filho. Então Jacó, ele vai se disfarçar de Esaú, porque Isaac estava cego e Esaú era peludo, então ele vai vestir uma vestimenta aí bem peluda, orientado totalmente pela sua mãe, para que ele esteja junto de seu pai e recebam aí
a bênção patriarcal, que na realidade a bênção patriarcal era uma profecia do patriarca na vida daquela pessoa, e aquilo, irmão, se cumpria, não eram meras palavras que hoje nós dizemos, Deus te abençoe, que muitas vezes não tem valor nenhum, porque se fala da boca para fora, mas a bênção patriarcal era uma bênção que se estendia na vida da pessoa e nos seus descendentes, era uma profecia de Deus, era a inspiração de Deus sobre o patriarca na vida daquele que estava para receber a palavra do Senhor. E assim ele engana o seu pai e ao mesmo tempo rouba a bênção do seu irmão. Por duas vezes o seu irmão vai ser enganado por Jacó. Então, aqui vem as consequências. As consequências dos erros de Jacó primeiro, a decepção do seu próprio pai. Segundo, a inimizade de seu irmão. A partir daquele momento, o seu irmão vai ficar irado com Jacó, ao ponto de dizer que iria matá-lo depois que o seu pai morresse. E para que isso não acontecesse, vai acontecer a terceira consequência dos erros de Jacó. Ele vai ter que abandonar sua casa. Ele vai ter que abandonar o seu lar. E aqui nós aprendemos uma coisa. Primeiro, não é porque você é crente em Deus, no Pai, no Filho, no Espírito Santo, que você não possa errar. Você pode errar sim. Jacó era crente e errou. A mãe dele era crente e errou. Outra coisa que devemos aprender com esta palavra: para cada erro nosso sofreremos as consequências independente da nossa crença. Não importa se você jejua, não importa se você ora 3 vezes ao dia, não importa se você lê a Bíblia constantemente, não importa se você vive intercedendo pelas pessoas, você errou, você vai sofrer as consequências. E ele sofreu todas essas desgraças, por causa dos seus erros. E ele vai abandonar o lar, sua casa, sua família, fugindo na realidade do seu irmão Esaú. E ele vai ser orientado por sua mãe para ir para a casa do seu tio. Então entra aí a segunda fase da vida de Jacó. Então Jacó vai para a casa do seu tio chamado Labão, que ficava lá em Padã Arã. E lá ele vai ter alguns benefícios. Primeiro, ele vai se encontrar com a sua futura esposa, Raquel. Lá ele vai encontrar o amor da sua vida, mas a casa que ele está indo não era uma casa qualquer. Ele estava saindo da casa do seu pai. A casa do seu pai era uma casa de bênção. A mão de Deus estava sobre o seu pai Isaque. A mão de Deus estava para abençoar Isaque. Não havia idolatria na casa de Isaque. Não havia feitiçaria na casa de Isaque. Não havia nada daquilo que havia na casa de Labão. Quando ele chega na casa do seu tio Labão, ele vai enfrentar uma família idólatra. Aquele povo, apesar de ser seu tio, aquele povo não servia ao Deus do céu. Eles não serviam o Deus de Abraão e nem de Isaque. Era um povo que servia os deuses. As imagens de esculturas que eles tinham em sua casa eram aqueles que nós chamamos também de terafins, imagens de 30, 40 centímetros de altura. E eles geralmente tinham uma espécie de capela que eles colocavam essas imagens dentro, e acendiam velas para essas imagens. Eles se encurvavam diante delas, faziam sacrifício diante delas, faziam suas rezas, suas orações, as suas petições, os seus clamores a esses supostos deuses. Então, só que Labão, além de idólatra, ele também era injusto e também era desonesto. Quando Jacó chega na casa do seu tio, e ele não vai ficar lá de graça, ele vai trabalhar, mas ele vai trabalhar por uma razão principalmente.
ele se apaixonou por Raquel. Ele viu Raquel e viu que era uma mulher muito bonita, muito formosa, e era sua prima. Então o seu coração vai palpitar por Raquel. E ela, com certeza, também vai retribuir isso. Logo, ele vai fazer um acordo com o seu próprio tio. O acordo é que ele viesse trabalhar por 7 anos, para que ele viesse ter o direito de casar com Raquel. E ele trabalha muito. E quando ele chega aos 7 anos de trabalho, ele vai reivindicar o acordo, né? E o seu tio vai enganá-lo. Ao invés dele dar a Raquel, ele vai dar a filha mais velha, chamada Lia. E aquilo ocasiona uma decepção para Jacó. Jacó, no Gênesis capítulo 29, versículo 25, ele vai se indignar, ele vai ficar com raiva. Mas podemos aí perceber uma coisa: ele enganou seu irmão por 2 vezes. Agora, ele também vai ser enganado pelo seu tio. Ele vai ser enganado mais de uma vez pelo seu tio. Ou seja, tudo aquilo que nós plantamos nesta vida, nós iremos colher. Jesus disse uma coisa interessante quando os soldados vieram prender lá no jardim do Getsêmani. E Pedro sacou da espada, cortou a orelha daquele soldado. Jesus colocou a orelha do cara no lugar e disse: aquele que fere com a espada será ferido. O que é que Jesus está querendo dizer? Que tudo que vai vem, meu irmão. Se eu faço algo de bom, eu serei retribuído com bondade. Mas se eu faço algo de ruim, eu serei retribuído também com a ruindade, com a maldade, com a malignidade. Isso é uma lei que Deus colocou na humanidade que nunca vai mudar. E não importa quem seja, não importa se é um cristão evangélico, se é um católico, se é um livre pensador, se é um espírita, essa lei rege toda a humanidade. Jacó agora estava pagando caríssimo pelos erros que ele cometeu na casa do seu pai. Assim como ele fez na casa do pai dele, ele estava sofrendo as mesmas coisas na casa do seu tio. Louvado seja Deus. E ali ele vai amadurecer, ele vai aprender. Por quê? Porque os erros que nós cometemos, os problemas que nós geramos na nossa vida, a gente não faz isso para nos matar. A gente faz isso primeiro porque a gente é frágil mesmo, nós somos fracos. Mas aqueles que têm a promessa de Deus na sua vida, não se desespera por conta das suas falhas, não se desespera por conta dos seus erros, e não cometem besteira por causa dos seus próprios erros. Ao contrário, ele traz para si os seus erros e aprende com eles. Essa é a ideia que Jacó vai nos passar. Por isso que eu falei no início, Jacó não era perfeito, mas com seus erros, ele se aperfeiçoou, louvado seja Deus. Quantos erros você tem cometido na vida? E quantos desses erros você tem pagado um alto preço por causa deles? Mas eu quero te dizer para você nesta noite mais uma vez, não faça desses erros algo para te afastar de Deus, um motivo para te arrancar da presença de Deus. Mas aprenda com esses erros. Primeiro, que tu é falho. Segundo, que você precisa de Deus. Terceiro, que você precisa amadurecer. Assim como Abraão errou, Isaac também errou, Jacó também errou, mas também acertaram. Deus também te chama para acertar. Louvado seja Deus. Existem erros que nós cometemos que são irreparáveis. Temos que pagar por eles. Mesmo a gente se arrependendo, pedindo perdão a Deus e às pessoas, mas as consequências virão. Ali ele sofreu. Jacó sofreu muito na casa do seu tio. Trabalhou 7 anos e foi enganado. Depois teve que trabalhar mais 7. Depois foi enganado por causa dos seus salários. O seu tio mudou de salário dele 10 vezes, é o que ele vai relatar. Até que chega um momento que Deus vai falar com Jacó e vai mandar ele sair daquele lugar. Aí vem-se aquela pergunta: por que Jacó não saiu antes?
aqueles que são dirigidos por Deus, só faz aquilo que Deus manda. É comum as pessoas tomarem as suas próprias decisões. Abraão nunca tomou decisão própria. Isaac nunca tomou decisão própria. E Jacó, a decisão que ele tomou não era dele, era de Deus. Aprenda também isso hoje, nesta noite, em nome de Jesus. As tuas decisões não devem ser suas, mas as decisões de Deus na tua vida. Jacó só saiu dali quando Deus falou com ele para ele sair. E quando ele saiu, ele vai passar pela terceira fase da sua vida. Ele já estava mais maduro, já estava mais consciente dos seus atos. Repensou, analisou, percebeu que todos os seus erros só trouxe consequências drásticas na sua vida. Mas também em nenhum momento Jacó vai se desesperar e vai blasfemar de Deus. Não, ao contrário, ele vai reconhecer os seus erros. Nós entendemos isso através de uma leitura bem sucinta e mais profunda dos textos a partir do capítulo de número 28 do Gênesis. Então Jacó, ele vai perceber que ele realmente era um enganador e que tudo que ele estava passando era apenas consequência dos seus erros. Então, quando ele sai da casa do seu tio, ele sai mais maduro, ele sai mais consciente. E quando ele sai da casa do seu tio, a primeira coisa que ele faz, aliás, a primeira coisa que acontece com ele, lá em Manaim, é se encontrar com o exército de Deus. Ele se encontrou com os anjos do Senhor, está escrito no livro do Gênesis, capítulo 32, versículo 1 e 2. Coisa maravilhosa, meu irmão. Jacó agora chega a um lugar e se depara com um exército de anjos. Sabe o que aquilo queria dizer para ele, meu irmão? Que Deus estava com ele, ele não estava só. Por quê? Porque Jacó era um homem medroso. Ele tinha medo do seu irmão Esaú. Ele ainda acreditava que o seu irmão, quando o encontrasse, o iria matar. Ele tinha esse temor dentro dele. E Deus, quando mostra o exército dele ali, Deus está dizendo: Jacó, eu estou contigo. Você não está sozinho, louvado seja Deus. Escute, meu irmão, minha irmã, você não está só nessa guerra. Você não está só nesta luta. Você não está só neste momento difícil. Deus está com você. O exército do Senhor está com você. Porque o exército de Deus sempre esteve com o povo de Deus. Não importa a tua situação, as tuas condições sociais, financeiras, não. O que importa é o teu coração voltado para Deus. O que importa é a tua alma encurvada diante do Senhor. Deus está contigo também para te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jacó, ele vê aquele exército, ele sai. E ele vai para o vale de Jaboque. Olha só, a terceira fase da vida de Jacó é espetacular. A primeira fase foi só de engano. A segunda fase foi das consequências do seu engano. E a terceira fase foi só manifestação de Deus na vida de Jacó. Primeiro, quando ele sai da casa do seu tio, ele se encontra com o exército celestial. Dali, ele vai para o vale de Jaboque. Quem ele encontra lá? Ele não encontra mais um anjo, ele encontra o próprio Deus. Gênesis capítulo 32, versículo 28, diz que ele lutou com um homem. Ele achou que era um homem. Deus, ele se materializou na figura humana. Ele lutou com Deus. E lutou com Jacó. Jacó lutou com aquele homem pensando que era um homem comum. E eles lutaram. E depois de muita luta, Deus toca na sua coxa, logo ele fica aleijado. E ali Deus muda o seu nome. Por quê? Porque no projeto de Deus para a vida de Jacó, o nome de Jacó não condizia com o seu comportamento. Nós sabemos que, baseado na cultura da época,
o nome de alguém dizia quem era a sua personalidade. Ou seja, o nome de uma pessoa era a sua própria identidade. Então Jacó era desonesto, ser Jacó era ser enganador. E Deus tinha uma promessa para Jacó, promessa de bênção, uma promessa de extensão territorial. Era algo grande, gigante que Deus tinha para Jacó. Mas Jacó não podia ser mais Jacó. Ele tinha que ser uma outra pessoa. Ele tinha que mudar o seu caráter. Ele tinha que mudar um pouco da sua personalidade. Ele tinha que mudar as suas ações, as suas atitudes. Eu espero que você esteja entendendo. Aí Deus disse: tu não vai ser chamado mais de Jacó. O teu nome vai ser Israel. Louvado seja Deus. Compreenda, meu irmão. Para que as bênçãos de Deus possam chegar na tua vida, é necessário mudança. Tem que deixar de enganar. Tem que deixar de ser desonesto. Tem que deixar de se aproveitar dos mais fracos, dos inocentes, daqueles que não têm entendimento de nada. É necessário mudar de dentro para fora. Atitude, personalidade, comportamento, linguajar. Quando ele percebe que ali não era um homem, ele vai pedir a bênção do Senhor sobre ele. E vai se agarrar com ele mesmo. E vai dizer: eu não vou te soltar enquanto não me abençoar. Louvado seja Deus. Escute, você que está querendo se desviar. Ou talvez esteja desviado. Jacó, mesmo cheio de problemas, mas ele quis acertar. Ele sabia quem estava ali na sua frente era o único que podia abençoar a vida dele. Foi o que ele fez, se agarrou com ele. Não vou soltar enquanto tu não me abençoar. Enquanto Jacó queria ficar agarrado a Deus, muitos de nós têm desagarrado de Deus. Enquanto Jacó queria ficar ali com Deus para ser abençoado, muitos estão abandonando a Deus para ser amaldiçoado. Porque quem abandona o Criador, abandona o detentor de todas as bênçãos possíveis que você possa imaginar. É deixar a bênção pela maldição. É deixar o céu pelo inferno. Isso não é algo inteligente da parte de alguém que conhece a Deus. Então Jacó, ele queria ficar agarrado ali. Não, aqui está a minha bênção. Deus estava ali, ele se agarrou com Deus e não queria soltar. E por que tu tem soltado, meu irmão? Por que tu tem soltado a Deus da tua vida? Para onde você vai sem Cristo? Não foi isso que Pedro disse para Jesus? Para quem, Jesus, seremos nós? Só tu tem as palavras de vida eterna. Quem neste mundo tem palavra de vida eterna para você? Quem neste mundo tem o poder de salvar da tua condição de pecador? Foi na terceira fase da vida de Jacó que ele teve um encontro com Deus, que ele viu as manifestações de Deus na sua vida, que ele mudou. A partir daquele momento ali da experiência, ele vai mudar radicalmente o seu comportamento. Ele chama a sua família, e ele sabe que a sua família, como a sua própria esposa Raquel, vinha de uma família idólatra. Logo ela era idólatra também. E ele, como tinha tido um encontro com Deus, com os anjos, com Deus, foi abençoado, foi mudado o seu nome. Logo ele toma uma posição. A sua posição é que a sua casa, a sua família também fosse abençoada. Então, como ele é o patriarca do lar, o patriarca da casa, o chefe da família, ele chama todos eles e
trata de fazer uma limpeza e diz: tira todos os deuses do meio de vocês. Por que ele fez isso? Que agora ele só adorava ao Deus do céu. Porque agora Jacó tinha tido encontro com Deus. Ele não era mais Jacó, era Israel. Era uma nova pessoa, era uma nova criatura. Se você teve um encontro com Deus, meu irmão, então tira tudo aquilo que não pertence a Deus do teu lar, da tua vida, do teu coração. Se realmente você teve uma experiência com Deus, um encontro com Deus, então toma uma atitude de ser servo, de ser serva de verdade. Não engane a si mesmo, mas seja diferente. Outra coisa importante: depois que ele encontra com os anjos, encontra-se com Deus, é mudado o seu nome, ele toma uma posição de mudança, de comportamento, de crença também. Agora ele vai se encontrar com seu irmão, aquele que ele tanto temia, Esaú. Gênesis 33:10. E ele vai se reconciliar com seu irmão. Louvado seja Deus. Quantos irmãos são crentes, são servos, são servas, mas que são intrigados, não toleram um ao outro. Alguns dizem até assim: não suporto a cara de fulano. Agora não, que os cultos é todos online, mas quando eram os cultos mesmo nos templos, nós tínhamos casos de irmãs que se entrasse no conjunto a outra saía. Se o fulano de tal fosse levado para ser obreiro, o obreiro fulano de tal que não gostasse dele, saía do púlpito. Quantos irmãos não saíram da igreja A, da igreja B, porque não suportava fulano nem cicrano e foi migrar para outra denominação ou outra congregação nossa? Todos com coração inchados, coração rebelados. Você teve encontro com Deus, meu irmão? Então se reconcilia com teu irmão. Não há perdão de Deus para quem não perdoa ninguém. Não é a oração do Pai Nosso? Pai, perdoa-nos, assim como nós temos perdoados aqueles que nos têm ofendido. Não seria em vão a oração de muitos crentes? Quantos não dividiram igrejas, acusando pastores, estão entregados até os dias de hoje? Quero te dizer, meu, que quem tem encontro com Deus tem mudança radical. Quem tem encontro com Deus muda o espírito, a alma e o corpo. A mentalidade é outra, o comportamento é outro, o coração é outro, meu irmão. O amor flui, o ódio sai. A alegria vem, a tristeza sai. Você compreende? A tristeza, a angústia tem tomado de conta de muitos. Sabe por quê? Porque não tem tido encontro com Deus verdadeiramente. Porque se tivesse, meu irmão, tinha um coração assim flexível, tinha um coração mais abrangente. Meu irmão, tinha uma mentalidade diferente, tinha um comportamento totalmente diferente. Era só bênção, era só alegria. E eu quero profetizar isso para você, meu irmão. Receba esta palavra, deixa ela entrar no teu coração, deixa ela entrar na tua alma, na tua vida. Deixe ser transformado pelo Espírito Santo de Deus na tua vida hoje, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a razão pela qual demônios, espíritos imundos têm conseguido entrar na família de muitos cristãos neste país. Por quê? Porque o seu coração ainda não é totalmente do Criador. Essas pessoas ainda não tiveram um encontro totalmente com Deus. A ira ainda permanece na sua alma. O espírito de vingança ainda está na sua alma. Mas o sangue de Jesus tem poder. Eu quero te dizer nesta noite mais uma vez que Ele quer te transformar, Ele quer te abençoar, Ele quer te restaurar, Ele quer te levantar.
levantar, Ele quer te ressuscitar, Ele quer te curar o teu espírito, curar a tua alma, curar o teu corpo, te fazer uma nova criatura. Ei, meu irmão, faça isso logo, abra logo o teu coração, porque Jesus vai voltar. E se Ele voltar, o teu coração estiver inchado, tu vai ficar. Se o teu coração estiver magoado, tu vai ficar. Se você estiver irado, você vai ficar. Nesta noite, arranca a ira do teu coração, deixa Deus entrar e seja renovado, seja renovada, se alegra novamente, seja cheio do Espírito Santo. Deixa Deus te abençoar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Esta é a palavra que Deus tem para você nesta noite. Você creu? Então abraça ela de todo o teu coração. Perdoa e seja perdoado. E Deus vai te abençoar. Antes de eu orar pela tua vida, eu convido você a fazer uma reflexão. Você que ouviu esta mensagem, faça uma reflexão. Quem é você? Você ainda é Jacó? Ou já é Israel? Mudou? Não. Você pode mudar hoje. Não tem nada perdido. O conjunto vai louvar a Deus. Enquanto o conjunto Asaf está louvando a Deus, você vai fechar os teus olhos aí no teu lar, na tua casa, e vai refletir. Quem é você, meu irmão? Deus quer te abençoar. Mas para te abençoar, tu tem que tomar uma posição na tua vida. Em nome de Jesus, adore aí a Deus. Ainda não aceitou Jesus? Aceite. Diga para Ele: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Está desviado? Se reconcilia com Ele agora. Ele te perdoa, Ele te ama. E Ele te faz uma nova criatura. Adoremos ao Senhor. Apenas no teu olhar eu consigo ouvir que você me ama. Como é incrível, não consigo explicar. Você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas no teu olhar eu consigo ouvir que você me ama. E quando estamos a sós, minha cabeça no teu peito faz silenciar todos os medos dentro de mim. É no silêncio que o teu coração fala o meu. Acalma a tempestade no meu interior. Minha alma agitada que
dúvidas que vem como um turbilhão. Na quebra das ondas de encontrar os rochedos do meu coração. Na arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar. No silêncio venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar. Acalma a tempestade no meu interior. Minha alma agitada que quer sempre atenção. E as ondas de dúvidas que vem como um turbilhão. Na quebra das ondas de encontra os rochedos do meu coração. Na arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar. No silêncio venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar que meu coração é teu e pra sempre vou te amar. Glória a Deus, que bênção, né, irmãos? Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, eu louvo a Deus porque em meio a tudo isso que estamos a passar, Deus ainda está conosco para nos abençoar. Eu quero aproveitar aqui e dar a paz do Senhor para os irmãos que sempre estão conosco, né? Nosso irmão Haroldo, irmão George, é uma bênção, irmão George, graças a Deus. Irmão Anderson Lima, né? Irmão Anderson aí, eu creio que em breve ele estará aqui conosco, também participando de um culto conosco aqui na congregação, e vai ser uma bênção, né? Nós não esquecemos do irmão Anderson, estamos orando por você, viu, meu irmão, em nome de Jesus, para Deus te curar, glória a Deus. Também temos diversos outros irmãos, irmão Francisco José, irmão Leandro Pinho, né? E não vou falar o nome de todos porque são muitos, mas que Deus abençoe todos os irmãos que nos assistem nesta noite em nome de Jesus. Eu quero fazer agora uma oração por você, quero orar pela tua vida, né? Se tem alguém que está nos ouvindo aí, está afastado, esse é o momento da tua reconciliação, em nome de Jesus. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer pelas vidas, pelos irmãos, por aqueles que estão nos assistindo, que ouviram a tua palavra. Deus, seja com eles. E aqueles que estão doentes, que estão enfermos, que as tuas mãos possam estar estendidas sobre eles para curar, para dar saúde. Aqueles que estão fracos na fé, Senhor, fortalece. Arranca a tristeza da alma, a depressão, a ansiedade e outras doenças psicossomáticas, Senhor, e dá vitória ao teu povo, em nome de Jesus. Amém? Convidamos a todos os irmãos a estar conosco domingo, 10 horas da manhã, nos comentários da nossa escola bíblica dominical. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus. Amém.